gente vai falar hoje um pouco sobre erosão, sobre diminuição da biodiversidade, falaremos um pouquinho sobre espécies exóticas, falaremos sobre tráfico de animais, falaremos sobre caça e pesca predatória. Então a primeira coisa que a gente vai falar é o desmatamento, né? Qual é a causa do desmatamento? Por que se desmata? Por vários motivos, né? Então a primeira que a gente tem aqui, expansão de terras cultivadas, principalmente por causa da agropecuária, né? Os pecuaristas, eles precisam de mais terras, muitas vezes quando se planta, né, o capim, a forrageira para o gado, depois de um tempo esse solo fica mais empobrecido, então eles largam essa terra em busca de outras terras mais férteis para plantar o capim, e aí você tem uma expansão na agropecuária, né? Fora isso, o crescimento das cidades, né? Você pode pegar 100 anos atrás como é que era a sua cidade, como é que é hoje, você vai ver a expansão. Então, tudo isso precisa de terra, só que essas terras eram florestas antigamente, né? Então, como é que você vai transformar em cidade? Desmatando. E a terceira causa muito comum é o comércio da madeira, né? Então, existem várias madeireiras ilegais, que muitas vezes elas não têm a licença para tirar a terra daquele lugar, muitas vezes terras indígenas, e mesmo assim eles vão lá e fazem isso, né? A gente tem também o garimpo, né, que muitas vezes contamina essas florestas, muitas vezes desmata essas florestas. E aí temos várias consequências, né? A extinção das espécies, né? As espécies que moravam nessas florestas, uma vez que você tira a casa delas, elas não têm para onde ir. Então é muito comum, você tem até uma imagem, eu vou tentar resgatar para vocês, de um urso, num dia de calor, né, dormindo numa piscininha, né, na casa de um morador. Por quê? Porque acabaram com a floresta, acabaram com o habitat do urso, e ele vai procurando, seriam as cidades, né, que antes era sua casa, agora tem a cidade. Segunda consequência, a poluição atmosférica, né? Se a gente pensar na fotossíntese, o que ela faz? Retira o gás carbônico da atmosfera para transformar em glicose, né? Então, se você não tem mais essa floresta, não tem mais essa fixação do gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele fica na atmosfera, tá? E como vocês viram, o gás carbônico é um dos principais causadores do efeito estufa. Terceiro, erosão do solo. As raízes do solo, elas agregam as partículas do solo. Então, quando você tira a raiz do solo, muitas vezes qualquer chuva, qualquer enxurrada, algum vento, faz com que o solo ele acabe se degradando, tá? Partindo. E quando ele parte, o que a gente chama de erosão, ele também leva os nutrientes consigo. E é por isso que toda vez que você tem uma erosão, você tem um grande empobrecimento desse solo, tá? Então esse solo vai ficar cada vez com menos nutrientes, podendo até ficar estéril. Outro grande problema, influenciado pelos atos do ser humano, é a introdução de espécies exóticas. Um dos casos é o aguapé. O que acontece? O aguapé é uma planta aquática, tá? Ela é da América do Sul e ela é extremamente ornamental. Então, muitos paisagistas gostam de usar o aguapé. O problema é que o aguapé, quando você tem muita concentração de matéria orgânica, ele se prolifera muito rápido. Então, ele é conhecido como praga verde brasileira, tá? E aí, o que acontece? Se você está no rio ou no lago, onde esse aguapé consegue se proliferar, você tem muita dificuldade. Primeiro, o caso da eutrofização, que a gente já viu, né? Esse aguapé, ele acaba não deixando que os raios solares entrem no lago, e aí você tem ali falta de fotossíntese. Com a morte desses aguapés também, as bactérias aeróbicas, elas vão decompor e vai acabar esse oxigênio, e aí você tem a morte dos peixes. E também a dificuldade de navegação, né? É muito mais difícil, né, um navio ou um barco conseguir navegar com um monte de aguapé, tá? Então a gente tem vários casos, várias notícias que você encontra dificuldades de navegação e vários problemas ambientais devido à proliferação dos aguapés. Outro caso aconteceu na Austrália, que é o figo da Índia, tá? Que é
o Punta Inermis, tá? A gente vai usar muito o exemplo da Austrália, porque como lá é uma ilha separada dos continentes, né? Vários outros países levaram espécies para a Austrália. E como ela é isolada, ela não tinha essas espécies, tá? O que aconteceu? O figo da Índia foi levado para lá e ele inutilizou o solo da pecuária, tá? Porque ele deixou o solo extremamente empobrecido e ele encontrou um ambiente extremamente favorável para ele, onde ele poderia crescer, tá? E ele começou a se proliferar de uma forma absurda, tá? E aí, como é que eles resolveram o problema? Eles resolveram o problema introduzindo, tá? Uma mariposa chamada Cactoblast cactorum, que na verdade a larva dessa mariposa, ela se alimentava desse cacto, tá? E aí eles conseguiram resolver esse problema, mas foi um inferno. Outro exemplo foi quando eles introduziram o coelho na Austrália, tá? A Austrália ela não possuía essa espécie de coelho, Oryctolagus cuniculus, e aí quando ele chegou lá, o coelho já é um animal que ele se reproduz muito facilmente, chegou num país onde não existia parasita e nenhum tipo de predador que pudesse controlá-lo, e comida abundante, e ele começou a destruir com as pastagens, tá? E o que aconteceu? As pastagens eram muito utilizadas para a criação de ovelhas, que era muito comum lá na Austrália. Então as perdas econômicas foram absurdas, né? Porque acabou impactando na produção de ovelhas. Como é que eles resolveram o problema? Resolveram não, na verdade, né? Eles introduziram um vírus que causa uma doença no coelho, que é a mixomatose. E aí, só que qual foi o problema? Começou a morrer vários coelhos, só que daí o coelho acabou ficando resistente a esse vírus. Tanto que é muito comum você encontrar na Austrália cercas, justamente para que você consiga separar esses coelhos das plantações. Eu não poderia deixar de falar o caso da Naja, né, lá de Brasília, do rapaz que foi picado pela Naja, depois descobriram que ele tinha mais de uma cobra, encontraram a víbora verde, teve um outro caso de uma chácara lá que encontraram inclusive tubarão, né? E qual é o problema? Imagine, se você introduzir uma espécie exótica, né, que não tem o seu habitat no Brasil, tá? E de repente solta lá, como ela foi encontrada lá perto de um shopping, e ela não tem predador, ela pode facilmente se multiplicar e sair fora do controle. Fora outro problema dela se alimentar e levar à extinção animais que eram normais, né, aqui no Brasil, que de repente pode servir de alimento para a Naja, e aí esses animais podem desaparecer. Porque não é só a cobra, tá? Ele está aí influenciando em toda uma cadeia ambiental, tudo bem? Em relação à extinção das espécies, né, é quando você tem uma espécie e de repente ela desaparece, tá? Ou, caso ela não desapareça totalmente, os poucos exemplares que você tem dessa espécie são tão poucas que, por mais que elas se reproduzam, ela não tem uma diversidade genética o suficiente para manter uma espécie. E como é que acontece essa extinção das espécies? Primeiro, a destruição do habitat. Outra característica é justamente você incluir no habitat dessa espécie uma espécie exótica, né? Por exemplo, a Naja, uma espécie exótica, um predador que não existia, de repente entra naquele habitat, começa a predar aquela espécie, não existe nada que vá predar a Naja, e aquela espécie predada pela Naja, ela desaparece. Outra coisa é a caça e pesca predatória. Por exemplo, existe lá um passarinho super raro na floresta que canta super bem. Você acha lindo, você é uma pessoa egoísta, você não tem o mínimo de consciência ambiental e você resolve prender esse passarinho para você ter uma gaiola na garagem da sua casa. Tá? E aí todo mundo vai pegando passarinho e no final não tem mais nenhum passarinho na floresta. E muitas vezes, quando você fica com o passarinho em cativeiro muito tempo, depois você não consegue soltar
porque ele não está mais acostumado a caçar na natureza. Então, a gente tem um caso muito triste aqui no Brasil, que é a extinção da ararinha azul, né? Tanto a ararinha azul quanto a arara azul, elas já são consideradas extintas, tá? Mas a gente vai falar aqui no caso da ararinha azul, tá? Que é a Cianopsita spishi, tá? Ela era encontrada no extremo norte da Bahia, tá? No início do século só existia já 30 casais, e até outubro de 2000 ainda você conseguia ver o último exemplar. E esse último exemplar deixou de ser visto, tá? Que ficava lá na cidade de Curaçao, tá? Em julho de 2002, o IBAMA ele decretou oficialmente a extinção dessa espécie, da ararinha azul, tá? E hoje sabemos que existem 60 exemplares no mundo, mas todos estão em casa de colecionadores, sendo que somente 8 estão no Brasil. O resto são colecionadores estrangeiros. E por último, aqui a gente tem as outras espécies que já estão extintas no Brasil. São 12 espécies. Aqui só não tem arara azul e ararinha azul que a gente viu no slide anterior. E a gente pode olhar aqui quais são. Então, temos aqui o rato de Noronha, o gritador do Nordeste, o limpa-folha do Nordeste, o caburé de Pernambuco, que é uma coruja, né? O tubarão lagarto, essa perereca, né? Que é a perereca verde da fimbra, o tubarão dente de agulha, o peito vermelho grande, o mutum do Nordeste e o maçarico esquimó, tá? Então, são 12 espécies que já são consideradas extintas no Brasil, fora do resto do mundo. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Até mais.